de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração, a vontade do Senhor. A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá? Bom, mais uma vez estou aqui para estarmos aprendendo juntos a segunda lição do nosso trimestre de 2021. E a atenção de vocês é muito importante para mim, principalmente aqueles que fazem anotações, tá? A anotação é muito importante. Por quê? Porque às vezes pode ter uma palavrinha que vocês não sabem o significado e eu falo na aula e aí vocês esquecem porque não anotaram. Então, quem estiver aí com o seu caderno, a sua revista, a sua Bíblia, tá bom? Por favor, fiquem ligadinhos na aula da tia. Aqueles que não estão ainda, eu espero você pegar seu caderno, seu lápis, enquanto eu estou conversando com vocês antes de começar a aula. Bom, como eu disse na aula passada, eu vou estar sempre lembrando vocês em todas as aulas que o controle de presença das nossas aulas online está sendo através das perguntas deixadas na aula e atividades extras, tá? Não vai ser sempre que vai ser perguntas. Pode ser que eu passe uma atividade diferente para vocês, ou pergunta e uma atividade diferente, tá bom? Assim eu vou saber quem chegou até o final e pegou as perguntas, as atividades extras. Pode ser também que eu deixe perguntas no meio da aula. Então, nunca tá no final. Às vezes eu posso deixar no meio da aula. Então, vocês assistam e acompanhem completamente, tá bom? Bom, para não ficar só nas minhas palavras e a gente não perder tempo, vamos estar fazendo uma oração para dar início ao nosso aprendizado de hoje. Amém? Onde vocês estiverem, feche os olhos e vamos falar com Deus juntos, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir e aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Que o Senhor seja o nosso professor desta manhã e que venha falar conosco não aquilo que queremos, mas o que o Senhor sabe que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez. Amém. Bom, meus amores, aqueles que quiserem anotar já de início, o tema da nossa lição de hoje vai falar sobre decisões, escolhas que fazemos, sejam elas boas ou ruins. Tá bom? Vamos lá. O nosso texto base da lição de hoje está em Josué, capítulo 22, completo, e Josué, capítulo 24, tá? Então, aqueles que quiserem depois que terminar a aula se aprofundarem mais na leitura bíblica, acompanhem esses dois capítulos que são da nossa aula de hoje, tá bom? São um tema base da nossa lição. O título da nossa aula é uma decisão muito importante, tá? Então, como nós aprendemos na aula de número 1, sobre o novo líder que foi levantado para estar à frente do povo de Israel, hoje nós vamos aprender sobre uma decisão muito importante que o povo teve que tomar para conseguir continuar a sua caminhada com Deus, tá? Então, vamos descobrir essa decisão importante que eles tiveram que tomar, tá? Para sobreviver, ter saúde, ter o que comer, eles tiveram que tomar essa decisão. Tiveram que escolher que decisão tomar, na verdade, né? Antes de começarmos a leitura, eu quero deixar para vocês aqui
um fique ligado muito importante, tá? Que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, tá? Quem quiser pode anotar e abrir a Bíblia para acompanhar a leitura com a tia. Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim. Essa versão aqui, dessa Bíblia da tia, vocês sabem que é a versão atualizada de hoje, né? Mas tem algumas outras traduções que eu vou estar lendo para vocês também, que é a mesma coisa, só tem palavras mais difíceis de compreender, tá bom? Mas diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, tá? Já na versão da Bíblia do Culto, que é uma versão mais, no caso, original da língua do povo daquela época, né? Diz assim, não tem muita diferença, tá? Mas se lermos esse texto por completo, tem algumas palavras que são difíceis de compreender. Já na Bíblia da nova versão de hoje, atualizada nos dias de hoje, é mais fácil. Mas diz assim, na Bíblia de vocês aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o fique ligado que eu quero deixar para vocês antes de começarmos a nossa aula. Com o decorrer da lição, nós vamos estar se aprofundando neste versículo, ok? Então, prestem bastante atenção. O nosso texto do dia está em Josué, capítulo 22, versículo 5, que diz assim: Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos. Resumindo, servir a Deus é a escolha mais importante que alguém pode fazer na vida. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprendermos que o amor a Deus resulta em uma vida de obediência à sua palavra. Ou seja, amar a Deus é obedecer a sua palavra. Então, se você obedece os mandamentos do Senhor, se você obedece a palavra do Senhor, significa que você o ama muito. Quem aí obedece a palavra do Senhor, hein? Me diz. Depois vocês comentam comigo lá no WhatsApp, tá? Bom, em Josué capítulo 22, vai estar falando sobre a volta das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Como eu disse, quem quiser se aprofundar depois nestes capítulos, fica à vontade, tá? Como nós temos um objetivo na lição, eu não vou entrar muito a fundo nesse texto, o texto base, tá? Porque a lição em si já está falando sobre ele. Mas se vocês quiserem ler depois, quem não tiver revista, está em Josué capítulo 22 e capítulo 24, que fala sobre a despedida de Josué. E foi na despedida de Josué que o povo teve que tomar uma decisão muito importante, tá? Que está no capítulo 24 de Josué. Então, vamos lá. Interagindo. Servir a Deus é a escolha mais importante que alguém pode fazer na vida. A Bíblia nos mostra que podemos fazer as nossas escolhas, mas não podemos esquecer que sempre haverá uma consequência. Por isso é fundamental pedir ao Senhor orientação nas decisões que tomamos diariamente em nossa vida. Gente, olha que coisa importante. Já pararam para pensar que tudo o que nós fazemos hoje,
mais para frente, futuramente, iremos colher, iremos ganhar para nós tudo o que nós fizemos hoje. Se eu fiz o bem, futuramente vou colher o bem. Se eu plantei o bem, futuramente eu vou colher o bem. Se eu plantei o mal na vida de alguém, futuramente vou plantar o mal. Se eu plantei, vou colher o mal. Se eu plantei amor, vou colher amor. Se eu plantei rancor, eu vou colher rancor. O que plantamos hoje, colheremos amanhã. Mas prestem bastante atenção, o resultado do nosso futuro é o presente das nossas escolhas. Tudo que nós escolhemos hoje será o resultado do nosso amanhã, do que seremos amanhã, do que faremos amanhã. O povo de Israel sempre precisou fazer escolhas muito importantes em sua vida. Após saírem do Egito, as terras que ficavam antes do Rio Jordão foram entregues por Moisés às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Prestem atenção que já de início nos disse que o povo de Israel sempre precisou fazer escolhas. O povo de Israel, que foram salvos do Egito por Moisés, lembra dessa história que nos conta a Bíblia? Pois é. Imagine se a escolha deles não fosse em seguir a Moisés, que foi colocado na frente do povo para serem libertos do Egito. Imagine se eles tivessem tomado a decisão de continuar lá no Egito. O quanto que eles iriam sofrer, o quanto que eles iriam sofrer mais sendo escravos de Faraó. Gente, que coisa importantíssima e interessante de se pensar. Se coloca no lugar do povo de Israel e imagina se a sua escolha fosse negativa, né? E aí? Dá para se pensar e refletir muito já de início da nossa lição, de como o povo iria sofrer se não tivessem escolhido sair do Egito. As demais tribos de Israel atravessaram o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida e foram ajudadas por soldados das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés. Durante 7 anos, esses soldados ajudaram Josué a conquistar Canaã. E quando a guerra terminou, Josué convocou todos os soldados para reunirem-se na cidade de Siló e disse-lhes: lembrem-se sempre de obedecer aos mandamentos do Senhor e sejam fiéis a Ele, amando-o e servindo-o de todo o coração. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Vamos ler lá em Josué, capítulo 22, do versículo 1 ao 5, para a gente compreender melhor o que Josué disse ao povo. Vamos lá. Josué, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e disse: vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. 5. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês.
façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos e fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a sua alma. Não é só servir com todo o coração. Tem que servir também de todo o coração e toda a alma, gente, no profundo. No profundo. Devemos nos entregar por inteiro para o Senhor. Por inteiro. Porque Ele sabe a direção correta que nós devemos seguir e Ele conhece o caminho que nós vamos prosseguir. Então, se nós escolhemos obedecer à palavra de Deus, aos seus mandamentos, o Senhor nos guia na direção correta. Mas tem a questão de nós escolhermos o correto. Lembrem que no começo da lição, a tia falou para vocês que o resultado do nosso futuro é o presente das nossas escolhas. Então, se nós escolhemos um caminho bom, com certeza, futuramente, nossa vida será uma bênção. Se nós escolhermos o caminho do Senhor, viver conforme a vontade dEle, e reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, galerinha, que futuro brilhante teremos, hein? Continuando. Mas esses soldados queriam mostrar às outras tribos que, embora estivessem vivendo separados, também pertenciam ao povo de Israel. Então, resolveram construir um altar como memorial para que os israelitas nunca se esquecessem de que eram um só povo. Depois que construíram o altar, os soldados voltaram para suas casas. Porém, os chefes das demais tribos de Israel perguntaram: por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Eles já estavam até dispostos a declarar guerra contra eles. Mas os soldados da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés responderam: construímos um altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes. Um testemunho do altar em que adoramos ao Senhor, ou seja, um testemunho de que somos um só povo. E os chefes das tribos achou que eles estavam construindo um altar em rebelião a outro Deus, e não ao Senhor, nosso Deus grandioso. Eles se confundiram, né? Olharam com outros olhos, acharam que eles estavam em rebelião quando conquistaram a terra prometida. Mas os soldados da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés responderam: construímos um altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes, um testemunho do altar em que adoramos ao Senhor. Na Bíblia está dizendo assim, Josué 22, 26, tá? Na versão atualizada. Josué 22, 27. Para vocês compreenderem melhor. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas, a serem completamente queimadas com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os nossos descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor? Ou seja, eles queriam construir esse altar para mostrar que são um só povo e não desunidos, mostrar a desunião entre eles. Então, mas o restante do povo estava entendendo que eles estavam em rebelião. E olha como nós devemos prestar atenção
ao nosso redor, né? Que às vezes nós julgamos algumas coisas que não nos convém julgar, né? Olhamos com olhos de maldade tudo aquilo que as pessoas fazem, ou algum líder que está à nossa frente, e achamos que é algo em vão, algo que não vai agradar ao Senhor, sem perguntar primeiro para a pessoa, olha, por que você está fazendo isso? Nossa, seu pastor sabe que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso? E colocando aqui na nossa história, o que aconteceu? Eles começaram a questionar as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés. Mas acabaram uns compreendendo os outros, porque eles pararam para ouvir qual era o objetivo daquele altar que eles ergueram. Então, mais uma lição da nossa lição de hoje. Prestar atenção ao nosso redor, tá? E não falar aquilo que eu não sei. Dar a oportunidade de ouvir a outra pessoa. E foi quando eles silenciaram e os soldados responderam: construímos um altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes, um testemunho do altar em que adoramos ao Senhor, que somos um só povo. E quando os líderes das tribos de Israel ouviram isso, ficaram contentes. Olha como o diálogo, a explicação e o procurar saber das coisas acaba juntando novamente nós com os outros, né? Com o nosso próximo. E isso é muito interessante. Já de início nos ensina o quão é importante o diálogo entre os nossos irmãos. Alguns anos mais tarde, Josué convocou todas as tribos de Israel, pois queria ter uma última conversa com o povo. Então aqui nós já vamos para o capítulo 24, que fala sobre a despedida de Josué, tá? Mas só para vocês guardarem o que nos falou no início da lição, pode anotar aí, que nos mostra que o que plantamos hoje, colheremos amanhã, e o resultado do nosso futuro é o presente das nossas escolhas, tá bom? E sobre o diálogo, né? Procurar compreender os nossos irmãos, perguntar antes de julgar, procurar saber antes de falar o que não sabe, não é? Vamos lá. Alguns anos mais tarde, Josué convocou todas as tribos de Israel, pois queria ter uma última conversa com o povo. Ele sabia que não teria muito tempo de vida, por isso ordenou que todos se reunissem perante ele em Siquém. Então, Josué levantou-se e começou a falar ao povo. Ele queria ter a certeza de que o povo de Israel, após a sua morte, lembrar-se-ia de servir ao único e verdadeiro Deus. Gente, olha a preocupação linda de Josué. Depois que as tribos se reuniram novamente, se uniram novamente, e acabou aquela discussão, aquela guerra de tribos com tribos, ele queria deixar para o povo a melhor decisão que eles deveriam tomar para o resto da vida deles. Josué declarou: resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses da terra em que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Essa era a decisão que ele deixou para o povo de Israel escolher. A decisão importante. Se eles serviriam aos deuses falsos, né? Ou
escolheriam servir ao Deus verdadeiro, ao Deus grande que nós conhecemos, não é mesmo? O povo teria que tomar uma decisão muito importante, mas eles disseram: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor. O que nós queremos é servir a Deus, o nosso Senhor. Vamos abrir com a tia em Josué, capítulo 24, para vocês compreenderem melhor esse diálogo. Capítulo 24, do 16 ao 21, diz assim, de Josué. Cadê? O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e o castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. E o povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Josué ficou feliz com a decisão do povo e registrou tudo em um livro para que pudessem lembrar tudo quanto haviam prometido ao Senhor. Eles não estavam prometendo só para Josué, eles estavam prometendo para Deus, que jamais o deixaria. Jamais o abandonaria independente de qualquer situação. E nós? Qual a nossa decisão hoje? Seguir os outros caminhos, outros falsos deuses, as mentiras, a desobediência, a desunião ou o nosso alvo, Cristo? Qual que é a decisão que vocês querem escolher hoje? Hein? Os israelitas fizeram uma importante escolha. Decidiram servir ao Senhor e assumiram um compromisso com Ele. Todos nós também precisamos fazer muitas escolhas. Porém, a mais importante de todas as outras escolhas é aceitar ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Gente, que maravilha! Viram qual é a melhor decisão que nós devemos tomar? Prestaram atenção que o povo de Israel, na nossa lição de hoje, nos ensinou uma das melhores decisões das nossas vidas? Durante todas as nossas decisões, diante de todas as nossas decisões, seguir sinceramente a Cristo e viver em obediência a Ele são as mais importantes de todas as decisões, pois se trata de uma decisão para a eternidade, gente. Se eu escolho a Cristo, eu estou escolhendo a eternidade, viver com Ele. Não se esqueçam que Ele está voltando. Muito em breve o Senhor voltará para nos buscar. E qual é a nossa escolha? Qual que é a nossa decisão hoje? Hein? Deixo essa pergunta para vocês, tá? Não precisam me mandar depois no WhatsApp. É uma pergunta de reflexão para vocês refletirem, pensarem.
Quais são as escolhas que vocês estão fazendo hoje? Quais são as escolhas que vocês estão permitindo fazer hoje? Não se esqueçam que a melhor decisão que nós devemos tomar na nossa vida é aceitar ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Não existe outra melhor decisão do que esta, porque quando nós fazemos essa escolha, estamos escolhendo a eternidade com Cristo, viver com Cristo eternamente. Olha que bênção, né? O objetivo da nossa lição de hoje não era que servir a Deus é a escolha mais importante que alguém pode fazer na vida? Pois é. E a prova de que nós amamos a Ele também é obedecer a sua palavra. Então, se nós obedecemos a palavra do Senhor e escolhemos, decidimos viver uma vida com Ele e reconhecemos que Ele é o único Salvador e Senhor de nossas vidas, estamos escolhendo a eternidade. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Que vocês possam estar ligados a todo momento que essa é uma das maiores e melhores decisões, mais importante, a escolha mais importante de todas as outras, que o Senhor é o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém? Concluindo, a melhor decisão é entregar a vida por inteiro a Deus, de maneira que Ele cumpra em nós os seus propósitos. Bênção, não é mesmo? Então, nesse momento, a gente vai estar fazendo uma oração para você aí que está assistindo a aula, seja você junior de outra congregação, ou até mesmo da sede, ou você não vai em nenhuma igreja e parou aqui nessa aula. Qual que é a sua decisão? Hein? Viver no caminho da mentira ou no caminho da verdade que nos leva para a eternidade, Cristo? Hein? Você aí que quer, que reconhece, que reconheceu que Deus é o único Salvador e Senhor de sua vida, feche o seu olho onde você está. E você também, meu junior, que ainda não tomou essa decisão, feche o seu olho e diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Salvador e Senhor da minha vida. Obrigada por me amar constantemente, todos os dias, desde que eu estava no ventre da minha mãe. Obrigada pelo seu imenso e infinito amor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês que assistiram, que acompanharam essa aula importante de hoje, de uma decisão importante que nós devemos ter na nossa vida todos os dias. Não é só um dia, são todos os dias. Aceitar, reconhecer que Deus é o nosso único Salvador e Senhor da nossa vida. Amém, meus amores? Que Deus abençoe vocês infinitamente, grandemente, por todo esforço, dedicação, por essa atenção em todas as aulas da EBD, tá? Que Ele recompense vocês de uma forma grandiosa. E eu amo muito todos vocês. Amém? Bom, como atividade da nossa lição de hoje, né? Não vai ser pergunta. Vai ser uma atividade muito legal, interessantíssima. Eu amei fazer essa atividade, tá? O que vocês vão precisar?
de um palito de churrasco ou 2, tá bom? 2 palitos de churrasco, uma folha de sulfite ou de caderno, não importa, a folha que você tiver aí em casa, tá? Pó de café e caneta preta. Só isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar a folha lá. Vamos pegar a folha. Deixa eu arrancar aqui para dar uma explicação melhor para vocês e depois eu vou mostrar o resultado. Vocês vão pegar uma folha de papel. Óbvio que é de papel, né? Folha do quê? Vamos lá. Vão rasgar ela do caderno, ou não sei, a folha que vocês têm aí, né, em casa, seja sulfite, de qualquer jeito. Que seja uma folha, serve, tá bom? Vão pegar, a mãe terminou de fazer o café? Mãe, não joga o café fora, não joga o café fora, junto com o Melita, né, o coador. Dá para o seu filho fazer essa atividade, tá bom? Que vai precisar. Vocês vão pegar uma sacola ou um saquinho, ou quem quer se sujar mesmo, não tem problema. Vai colocar na mão, vai pegar o café, que a mãe acabou de passar o café lá e ia jogar fora. Não joga fora. Vai pegar o café lá com a mão e vai passar na folha de papel. Tanto frente quanto verso, tá? Vai esfregar bastante na folha de papel, até cobrir. Vocês vão ver que ela vai começar a ficar antiga, vai ficar com uma cara de folha antiga, folha velha. Não tem problema, é para deixar assim mesmo, não é para se preocupar. Como ela vai ficar úmida, eu aconselho vocês a deixar ela secar, tá bom? Não já vai lá e escreve, não. Espera secar um pouco, tá? Aí aqueles que quiserem fazer um detalhezinho assim, dos lados, na ponta, para deixar ela mais velha ainda, pode fazer, não tem problema nenhum. Qual que é o objetivo? Vocês fazerem, deixa eu só lembrar aqui o nome, um pergaminho, tá? Um pergaminho de que o povo daquela época fazia para eles guardarem, né? Algumas mensagens ou para mandar cartas para alguém, alguma coisa do tipo, eles faziam pergaminhos e deixavam lá guardado. Como não tem como a gente fazer um livro, né? Como se tratou da história de hoje, que Josué escreveu num livro as palavras do povo para que eles não se esquecessem da decisão que eles tomaram, nós vamos fazer um pergaminho e escrever no pergaminho a decisão que o povo de Israel tomou, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15 e 16. Vocês vão escrever nesse pergaminho, tá bom? Mas voltando, assim que eu passar o borro de café, frente e verso da minha folha, eu vou deixar ela lá secando lá fora, no sol, onde eu quiser. Vou deixar ela secando. Assim que ela secar, ela vai ficar bem durinha, vai ficar bem firme. Não tem problema. Vocês vão pegar a caneta preta, vão escrever Josué, capítulo 24, 15 e 16. Vocês vão escrever mesmo os 2 versículos no pergaminho, tá? De preferência, deitado, tá bom? Escrever assim, tá? Não em pé. Escreve assim, ok? E assim que vocês escreverem, vocês vão pegar os 2 palitinhos de churrasco. Não, assim que vocês escreverem, vocês vão dar uma enroladinha na folha assim, ó. Vão enrolar ela assim, de um lado inteiro. Depois eu vou virar do outro lado e vou enrolar do outro lado inteiro, ó, por inteiro.
Vou enrolar, 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 enrolar. E quando eu abrir, automaticamente as duas partes vão estar se fechando por igual, tá? Vão estar se fechando por igual. Por quê? Depois que eu colei, depois que eu fiz isso, eu vou colar nessas duas dobrinhas que entram primeiro, né? Que quando elas se enrolam, elas se encontram aqui no meio. Eu vou colar um palito aqui atrás, um palito de churrasco de uma forma que dê pra mim segurar de um lado e do outro, né? E eu vou montar meu pergaminho. E o resultado do que eu expliquei aqui pra vocês, que eu espero muitíssimo que vocês tenham compreendido, vai ser esse aqui. Olha como ficou o meu pergaminho. Certo? Bem antigo, ó. Bem antigo. Como que eu fiz? Quem tem dificuldade de escrever reto, né? E precisa de linha, você pode estar fazendo isso com 2 folhas de papel. Porque aí, pode estar fazendo borro de café nas 2 folhas de papel. Porque aí, em uma folha, vocês escrevem em pé o versículo e depois recorta e cola na outra, igual eu fiz. Tá bom? Eu fiz desse jeito, ó. Eu escrevi em uma folha em pé, né? Os 2 versículos, ó. Coloquei Josué, capítulo 24, eu falei? Isso. Escrevi, ó. Josué, capítulo 24, versículo 15 e 16. Escrevi os versículos e colei na outra folha, tá bom, ó? Colei na outra folha e ficou assim, ó. Não tem problema, não ficou feio. Ficou até bem melhor, né? E enrolei. Olha como ele fica prático de fechar. Ó, colei. No meu caso aqui, eu não queria utilizar 2 palitos de churrasco, tá? Porque achei exagerado ficar muito grande para segurar. Então, eu usei um palito só e quebrei ele no meio, tá bom? Só que aí, para não machucar a mãozinha de vocês, eu aconselho a usar 2 palitos de churrasco mesmo. Porque quando eu quebrei no meio, ó, um lado eu coloquei uma parte de um lado e outra do outro. Só que corre o risco de eu furar a minha mão, ó, do outro lado que eu colei. Tá bom? Então, eu aconselho vocês usarem o palito inteiro mesmo, para não se machucar, tá? Aí, cola de uma forma que a parte redondinha fique onde vocês vão segurar, tá bom? É isso, meus amores. Eu tenho um costume de ficar olhando pra cá, mas tenho que olhar pra cá, ó, pra vocês. Mas é que eu tô tentando dialogar comigo mesma, né? Porque vocês não estão aqui, eu estou gravando. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vocês compreenderam. Esse é o resultado do nosso pergaminho. Para vocês também não se esquecerem dessa decisão importante que nós devemos tomar na nossa vida inteira. Não se esquecer jamais dessa decisão, tá bom? Meus amores, é isso. O resultado é esse. Ele fica bem antigo mesmo, ó. Só que aqui a tia meio que pegou o isqueiro, fez uns queimadinhos assim para ele ficar meio quebrado. Mas não é para fazer isso sozinho, mexer com fogo. Quem mexe com fogo faz xixi na cama, então tome cuidado. Não vai pegar escondido o fósforo ou o isqueiro lá e fazer a arte que a tia fez, igual a tia fez aqui, ó, sozinho. Chame um adulto para ajudar vocês, tá bom? Por favor. Já vou avisar aqui e vou avisar também lá no grupo das mães, tá? Esse é o resultado do nosso pergaminho. Tem um resultado muito gostoso também, que deixa ele com cheirinho de café. Quem gosta de café vai ficar cheirando pergaminho toda hora. Mas, gente, é isso, ó. Ficou bem legal, bem antigo, uma cara bem antiga. E eu vou guardar para sempre, para mim também não esquecer dessa decisão importante, tá bom? Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos estar orando para encerrar nossa aula. E essa atividade, vou deixar bem claro aqui. Eu vou saber quem fez, quem assistiu a aula, quem fez a anotação
através dessa atividade que eu deixei aqui, tá? Me mande foto da atividade, me mande foto ou grava um vídeo de você fazendo e compartilha comigo, tá bom? Eu vou gostar muito de ver, né, como ficou de vocês. Vamos compartilhar. É muito gostoso isso. Eu quero ver como que ficou de vocês. A minha ficou assim e eu quero ver de vocês também, se tá caprichado, se fez de qualquer jeito, tá? A tia não tá aqui perto pra ver mesmo? Não pensa assim, tá bom? Não pensa dessa forma. A tia não tá aqui pra ver, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Tudo que vocês forem fazer, faça com muito amor e carinho, tá bom? Façam com cuidado, com delicadeza. O Senhor se agrada muito de quem faz as coisas direito, viu? Com capricho. Não se esqueçam disso, tá bom? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais essa aula de hoje, obrigada pela tua presença na nossa aula, obrigada por abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, obrigada por nos fazer ficarmos atentos à tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a todos os dias andar nos teus caminhos, obedecer à tua palavra e jamais se esquecer dessa decisão importante que tomamos, que é o reconhecimento de que o Senhor é o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Que o Senhor continue guardando a cada uma criança, cada um desses juniores, a família deles. Guarda, Senhor, de todo mal, de toda doença, de toda maldade, de tudo aquilo que não provém de Ti. Dê a eles, ó Pai, um final de semana e uma semana abençoada, debaixo da tua presença. Continue com eles, guiando, guardando de todo mal. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos pelas vidas que reconheceram que o Senhor é o único Salvador e Senhor da vida delas. Que o Senhor esteja com elas a cada minuto, a cada segundo, Deus, e que elas não venham se esquecer dessa decisão. Que todos os dias elas se lembram disso e tenham vontade, prazer de se aprofundar na tua palavra e obedecer aos seus mandamentos. É o que te pedimos desde já. E te agradecemos mais uma vez por tudo, principalmente pelo teu amor e carinho todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso, meus amores. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, continuem se cuidando, usando máscara quando sair, passando álcool em gel. Amém? Tamo junto. Abração bem apertado, o famoso abraço apertado. Tchau. Se cuidem. A vontade do Senhor que eu vou